Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O sacro e divino texto bíblico encontramos registrado no livro de Apocalipse, no seu primeiro capítulo e dos versículos 1 ao 3. O prólogo do livro de Apocalipse, ou da revelação divina do Apocalipse para a igreja, para os cristãos bíblicos. De um modo geral, meus amigos, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ou da grandiosa revelação que Deus deixou para o seu povo, para o cristianismo, tem um significado muito grande, porque vivemos os últimos dias da cristandade. Vivemos também o fechamento desta dispensação que iniciou lá no Pentecoste, há 2000 anos atrás, e vai se fechar em nossos dias, com o arrebatamento da igreja e o início dos acontecimentos descrito em boa parte do livro de Apocalipse, os juízos finais e a catástrofe que vai cair sobre a humanidade inteira, que não for arrebatada na igreja ou pela igreja. Todas as religiões não cristãs do mundo atual, todas sem exceção, os seus seguidores, de um modo geral, todos enfrentarão os juízos do Apocalipse, sem exceção. Todos os fiéis das grandes denominações existentes no mundo hoje, todos irão passar pelos juízos do Apocalipse. Por quê? O Apocalipse é um livro exclusivo para os cristãos de cunho evangélico bíblico. Talvez alguém pergunte a diferença entre evangélicos e evangélicos bíblicos, ou evangélicos e evangélicos segundo o propósito bíblico. Existe diferença, porque entre o verdadeiro evangelho contido na Bíblia Sagrada e o sistema em que tornou-se o cristianismo contemporâneo do nosso tempo, que literalmente cumpre a visão profética dada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, trazendo apostasia dentro do cristianismo, que deformou completamente o cristianismo bíblico e gerou esse cristianismo evangélico que nós conhecemos hoje na maioria dos países do mundo. Quando falamos que somente os cristãos de cunho evangélico bíblico vão escapar dos juízos do Apocalipse, estamos falando exatamente o que a Bíblia descreve. A Bíblia não apresenta um quadro salvador para o mundo evangélico, absolutamente não. Jesus diz que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Também ele disse que muitos virão em seu nome dizendo: nós fizemos isto, aquilo, profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus lhes dirá naquele dia: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, literalmente, é injustiça. Toda injustiça é iniquidade. Toda injustiça é pecado. Literalmente, esta expressão torna o cristianismo contemporâneo aquilo que está escrito na carta a Tessalonicenses, do capítulo 2,
e a sequência dos primeiros versículos. Diz que irá se manifestar o homem do pecado e os filhos da perdição, ou o filho da perdição. A maioria dos teólogos identificam esta afirmação com o anticristo e como se fora a manifestação do anticristo. Todavia, não pode de nenhuma maneira que isto seja assim interpretado. Primeiro, o apóstolo São Paulo está dizendo que Jesus não virá sem que antes se estabeleça a apostasia. Ora, o estabelecimento da apostasia na igreja cristã evangélica, de um modo geral, no cristianismo, e que culminará atingindo os evangélicos de um modo geral, esta apostasia irá deformar os cristãos. Vai haver um tipo de cristão deformados, totalmente deformados. E pela deformação que esses cristãos irão sofrerem, eles se tornarão apóstata. Por exemplo, é impossível imaginar um cristão que jogue futebol, um exemplo. Um cristão que assista jogos de futebol e outros desportos. É impossível alguém que tenha o Espírito Santo em sua vida e esteja em comunhão com o Espírito Santo consiga esse tipo de comportamento. Segundo, todas as pessoas de cunho evangélico que possuem televisão nas suas casas e assistem os programas normais de televisão, novelas, filmes, transmissão de jogos e desportos de um modo geral, todas estas pessoas são apóstatas, já estão em apostasia e vivem a apostasia, literalmente. Jamais poderia imaginar-se que um apóstolo São Pedro, um apóstolo São Paulo, um apóstolo São João, mesmo um dos pais da igreja, não importa se da igreja latina ou se da igreja africana, não importa, era inconcebível a ideia de alguém imaginar que um dos pais da igreja pudesse, vivendo no nosso tempo presente, possuir na sua casa uma estação de televisão ou um transmissor de televisão e assistir programas como novela, como filmes, enfim, é impossível. Todas estas pessoas, evidentemente, que já apostataram da fé. Se você chegar na casa de um cristão evangélico e ele possuir uma televisão na sua sala ou no seu quarto de dormir e assistir a programação atual, esta pessoa é já um apóstata, com certeza absoluta. Jamais o Espírito Santo pode conviver com a recepção de imagens televisivas de uma novela, por exemplo, de um jogo de futebol ou de filmes, ainda que sejam ficções, tem em si um conteúdo estranho e de influência maligna. Todas as novelas que existem no universo, independente de qual seja, ou a rede que a transmita, rede de televisão que a transmita, todas elas têm cunho satânicos, sem exceção. Mesmo as novelas que retratem personalidades bíblicas ou personagens bíblicos têm cunho evangélico, mas são mensagens satânicas. Não são divinas. É impossível conceber uma mensagem desta forma. Existe aí, por exemplo, um filme que marcou época recentemente, que é um filme representando Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário, a morte de Cristo, ou alguma coisa semelhante, que Satanás ou Lúcifer é representado por uma mulher. Dentro do enredo que se criou nesse filme, que é satânico, é um filme satânico,
literalmente satânico, dentro do enredo que se criou nesse filme, o seu criador, o seu apresentador, enfim, a mente que criou, que projetou aquele filme, concebeu uma ideia absurda, que Lúcifer teria sido uma mulher e que fora rejeitada por Deus. É uma coisa incrível o quanto o diabo trabalha nesta área. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus não virá sem que antes se estabeleça a apostasia, e esta apostasia traga consigo o homem do pecado, o filho da perdição, esta referência não pode ser traduzida pela manifestação do anticristo de nenhuma maneira. É erro de interpretação. As escolas que procederam assim, infelizmente erraram e trouxeram um legado errôneo, perigoso para a geração atual. Quando Jesus se refere à sua volta e o estado em que encontrará a sua igreja, ele descreve que, ao voltar, não encontrará fé na terra. Primeiro, não havendo fé, todos os serviços de adoração, de oração, de pregação, são meras estruturas que não possuem a realidade divina de uma vivificação para a adoração no Espírito. É um culto carnal ministrado por homens e mulheres carnais e dominadas pela carne. Jesus se refere a esse tempo falando sobre a apostasia desoladora predita pelo profeta Daniel, no livro de Daniel. Bom, esta apostasia desoladora, literalmente, dá-nos a entender que nela, pela desolação que ela trará ao culto, ao serviço, a toda aquela estrutura dogmática, a todo aquele serviço de adoração, esta ação destruidora, completamente arrasadora, vai deformar a forma da adoração e os adoradores serão meros fantoches dentro desta estrutura de falsos adoradores ou adoradores vivendo a apostasia desoladora. Literalmente, a interpretação mais correta do capítulo 2 da segunda carta escrita à igreja de Tessalônica seria que Jesus, ao voltar, encontrará a igreja cristã de uma forma geral, incluindo todos os seus segmentos, de costas para Deus, com seus ouvidos bem fechados e com seu coração muito bem preparado contra a Bíblia Sagrada e a forma de adoração instituída por Jesus e pelos seus apóstolos. Literalmente, todo este mundo cristão, todo sem exceção, ele estará com o seu coração fechado para a ortodoxia bíblica. Estará também com uma indisposição plena, total, tácita contra as verdades da Bíblia. E o que Paulo, o apóstolo, retrata na segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 4, é uma verdade inquestionável desta época e da reação que este mal trará no seio evangélico mundial, ou no cristianismo mundial. Veja que Paulo disse que chegará o tempo em que os cristãos não suportarão mais a sã doutrina. Esta sã doutrina é uma referência à ortodoxia bíblica, ou o evangelho originalmente ensinado por Jesus e os apóstolos e postos em prática na igreja primitiva.
Então, esta antagonia de sentimento e de comportamento se refletirá de forma geral no período que antecede o arrebatamento da igreja e a chegada do Senhor Jesus Cristo outra vez a este mundo. Por essa razão, o apóstolo São Paulo, ele cita este plano revelador de Deus através destas mudanças, destas alterações, dessas deformações espirituais, em uma série de fatos que vão se completando um ao outro. Diz que Jesus não virá sem que antes se manifeste ou se estabeleça melhor a apostasia e apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Literalmente, a apostasia trará uma alteração no comportamento e na adoração dos cristãos de modo geral e gerará no seio evangélico um tipo de adorador, um tipo de fiel, um tipo de membro das igrejas cristãs, adeptos, ministros auxiliares e ministros singulares, que seja aqueles pastores, presidentes e seus auxiliares, literalmente transgressores, pecadores, e que estarão nessa condição quando chegar o arrebatamento da igreja. Literalmente. Se manifestará o homem do pecado e o filho da perdição. O homem, literalmente, é uma referência à humanidade cristã dos últimos dias. E o seu estado pecaminoso gerará dentro das igrejas evangélicos que vivendo, cantando, orando, participando de serviços de adoração no sistema que o fazem, mas que são literalmente perdidos e já estão condenados ao inferno dentro das igrejas, pela sua apostasia. Esta condenação, ela vem sobre o pecado, Por exemplo, grande parte dos cristãos evangélicos do mundo de hoje vivem em prostituição e adultérios. Grande parte deles. É assustador as estatísticas que mostram isto. Segundo, a grande massa cristã no mundo todo hoje é mundana. São pessoas atreladas com o modelo de vida que se pratica fora do cristianismo, ou entre as pessoas não religiosas e não cristãs. Por exemplo, tenho falado constantemente, frequentemente, citando o comportamento que hoje marca o cristianismo evangélico, literalmente no mundo, que é assombroso o declínio moral do mundo evangélico, o declínio espiritual do mundo evangélico, é assombroso. Nenhum líder que eu conheça hoje pode ser comparado aos apóstolos, ou ao menor diácono do século I, no caso. Nenhum jamais. Não existe. Em todo o universo não existe. Então, há uma prova de que existe um declínio. Um declínio moral, um declínio espiritual, um declínio de comportamento. Um declínio, por exemplo, o uso o costume introduzido nas igrejas evangélicas das mulheres exercerem autoridade no ministério, pregando e ensinando nos cultos públicos onde estão os homens, é prova evidente da apostasia no seio dessas igrejas. Nenhuma igreja dirigida pelo Espírito Santo, vai encontrar-se nesse estado. Nenhuma, nem na China, nem na Coreia, nem no Japão, na Indonésia, em qualquer lugar do mundo não existe.
Imagine os senhores, por exemplo, um dos textos que muito se lê e muito se comenta no mundo todo, quando se fala de missões, a missão da igreja e a espiritualidade exigida para tal. O capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos registra como era a igreja em Antioquia da Síria, por exemplo. A igreja em Antioquia, ela tinha características muito bem definidas. Havia nela profetas e ensinadores, doutores ou mestres, como queiram, na tradução de alguns. Então, observe que havia na igreja de Antioquia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, do norte da África, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse-lhes: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as suas mãos e os despediram. Nenhuma mulher aparece neste texto, nem como profetisa, nem como pregadora, nem como ensinadora. E o Espírito Santo falou no seio da igreja. E apartou-se os dois maiores missionários da história do cristianismo. Evidentemente que quando nós comparamos a igreja do primeiro século com a igreja de hoje, encontramos uma cima profunda, já nem é um vale, é uma cima profunda, que se torna impossível o acesso de um ao outro lado, impossível. Impossível os crentes da idade de hoje transpassar este limite, esse abismo, e chegar ao estado espiritual e moral dos crentes da igreja do primeiro século. E também aqueles jamais passariam para o estado em que nós vivemos hoje em nossas igrejas de hoje. Este fato, meus amigos e minhas senhoras, dá aí uma demonstração do porquê o livro do Apocalipse traz mensagens tão drásticas, tão duras, sentenças tão horríveis, quadros que nos deixam patéticos. E às vezes pensamos: meu Deus do céu, meu Senhor, meu Deus, é a nossa geração que vai passar por este quadro dramático. Deus, Ele é justo. Com uma igreja apóstata, adúltera, mundana, perversa, com pastores arrogantes, soberbos, altivos, carnais, mundanos, irracionais, como Deus deveria tratá-los? Já nem estamos falando do mundo não cristão, já nem estamos falando do catolicismo romano, que não é cristão, já estamos falando do melhor, da nata do cristianismo, que é as igrejas de cunho evangélicos, ou evangélico no caso. Isto prova, meus amigos, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, e nós começamos a estudar por que isto, por que aquilo. Imagine lagos de fogo, fogo líquido, ardendo, as pessoas lá dentro se revolvendo, a uma temperatura de milhões ou milhares de graus centígrados, gritando, rangendo os dentes. E às vezes encontramos dificuldade de entender como isto é possível. Por que Deus tomou esta atitude tão drástica? E literalmente, estudando, por exemplo, o comportamento da igreja do fechamento da era mosaica, do fechamento do período da lei de Moisés, que durou 2000 anos de Moisés até Jesus Cristo,
lendo e estudando o fechamento deste período histórico, do período da lei, quando Jesus estava aqui na terra, descobrimos que nós vivemos hoje o mesmo comportamento. Imagine que Jesus se dirige aos seus líderes, aos pastores da igreja a quem ele pertencia, aos líderes, aos saduceus, aos fariseus, aos essênios, aos sicários, aos herodianos, e aos seus mestres, aos seus doutores, aos seus teólogos, e ao povo também. Jesus se dirigia a eles, chamando de hipócritas, e dizendo que eles eram 2 vezes mais filhos do inferno. Que coisa assombrosa, que coisa incrível. Este mesmo quadro nós estamos vendo se organizar para arrastar esse cristianismo apóstata para o dia do julgamento divino através do livro do Apocalipse, ou do fim dessa dispensação da igreja. Hoje, se Jesus chegasse aqui na terra hoje, em qualquer país, sendo mesmo podendo imaginar aí os Estados Unidos da América, a Inglaterra, outros países cristãos, como o Brasil e quem sabe outros tradicionais, que tiveram importância na história, Jesus seria outra vez crucificado, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Os pastores evangélicos de hoje seriam os primeiros a tomar pedras para jogar em Jesus. Os primeiros, até na frente dos padres católicos, diante dos bispos. Enquanto os bispos estariam observando, os padres católicos também, eles, os pastores evangélicos, já estariam pregando pedras para jogar em Jesus, se Jesus repetisse as mensagens que pregou quando esteve aqui na terra, durante o período final da lei de Moisés, aquilo que nós chamamos de dispensação final da dispensação mosaica. Por essa razão, o livro do Apocalipse deve ser estudado com muito cuidado, sempre examinando essas questões, sempre, e buscando uma revelação divina do Espírito de Deus, para que não sejamos arrastados a esta mesmice de uma interpretação de está tudo bem, Deus só quer o coração, Deus ama os cristãos evangélicos, nós já estamos salvos e vamos para o céu. Não sei salvo de quê, não sei de quê. Não sei onde pode falar uma coisa desta. São apóstatas e se dizem salvos, bem como os judeus daquela época. Quando Jesus começou a operar milagres e começou a colocar a questão deles, que eles deviam fazer e não fizeram, por isso que Deus interviu e enviou Jesus Cristo ao mundo. Eles disseram para Jesus: Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Imagine, eles sabiam que não podiam fazer nada do que Jesus estava fazendo, nenhum milagre, nem curar a dor na barriga de alguém, eles não podiam. Os líderes da igreja daqueles dias não podiam nada, absolutamente nada. Eram carnais, materialistas, mundanos, perversos, transgressores, cheios de iniquidade, apóstata ao extremo, e entendiam que era eles que Deus tinha que usar para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Jesus diz a eles, a resposta de Jesus revela o estado miserável que eles viviam na época. Jesus diz a eles: as obras de Deus só é possível ser feita se vocês reconhecerem, quem Deus enviou a este mundo. Quem Deus enviou? Jesus de Nazaré. Vocês aceitam? De nenhuma maneira. Nós somos discípulos de Moisés. Deus falou com Moisés, mas esse Jesus não sabemos de onde é. E esse é o estado da apostasia de hoje. É exatamente este.
A apostasia é tão drástica nesta hora que nós vivemos, que as pessoas não têm nada, eles não possuem nada, não possuem revelação, não possuem sinal, não possuem nada, só mundanidade, é só mundanidade que possuem. Mas se arrogam de serem salvos, eu só não sei de que são salvos. Eu até penso que eles, claro, inconscientemente, até porque são cegos, e os cegos, se quiser conduzir alguém, vai cair ambos na cova. E por serem cegos, não sabem o estado que estão vivendo, não sabem, nem imaginam que estão perdidos e só esperam o dia da morte para cair no inferno. E vai ser um susto para esses pastores evangélicos e esses crentes mundanos, a hora que eles imaginarem que teriam direito de entrar no céu e esbarrar ou resvalar o seu pé. É a grande mensagem que foi pregada aí no século XVIII. A hora que resvalar o vosso pé e vocês começarem a cair no abismo e olhar para baixo e ver chamas de fogo crepitando, chamas líquidas se revolvendo como um mar tenebroso, vocês vão descobrir que não eram tão bonzinhos assim como pensam, que não eram tão crentezinhos assim como pensam, e que nem salvos não eram como cogitam e imaginam que eram salvos. Por isso, meus amigos e minhas senhoras, ao estudarmos o livro de Apocalipse, nós precisamos, com todo cuidado, detalhar cada ponto, cada sentido, cada propósito, cada figura de linguagem, cada metáfora, cada imagem, identificando o sentido de cada coisa. Lembre-se que há 2 programas atrás falamos sobre o enfoque central da revelação apocalíptica e damos aí 2 pontos fundamentais que enfocam a mensagem apocalíptica. Primeiro, falamos sobre a pessoa de Deus e segundo, os propósitos de Deus. Ora, a pessoa de Deus, ela revela 2 grandes verdades, extraordinárias verdades: a imagem e a sua semelhança. E falamos daquele programa sobre a semelhança de Deus. Evidentemente que a formação do ser humano como semelhança de Deus trouxe a uma das verdades bíblicas mais contestadas e mais questionada na nossa geração, sobre a tricotomia e como apresentá-la, a triunidade divina e a triunidade humana, naquele paralelismo entre as 3 pessoas que formam a Trindade divina, aquilo que chamamos sempre de uma unidade composta de 3 pessoas. Assim como o homem, igualmente, é uma unidade composta de 3 pessoas. Em Deus, esta unidade composta é Pai, Deus, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus. No homem, esta mesma triunidade, formando um ser único que é composto de 3 pessoas, apresenta o homem como corpo, alma e espírito. O certo seria espírito, corpo e alma. Literalmente, isto representa a semelhança de Deus. Quanto à santidade, ou aquilo que a Bíblia chama de imagem de Deus no ser humano, é o estado que, livres do pecado, o homem pode viver sem a influência do pecado e sem a ação influenciadora do mal através do diabo e dos seus demônios, que literalmente se representa pela proteção divina.
O apóstolo São João, escrevendo numa das suas epístolas, ele diz aí com muita clareza: nós somos de Deus e o diabo, Satanás, os demônios, não nos tocam. A expressão, para traduzi-la de uma forma mais compreensível, significa assim: quando alcançamos o estado de santidade, a separação do mal, e por causa da separação, porque o termo santidade, ou a palavra, como queira, santidade, representa a separação. Santidade, separação. Lhes disse no início que um crente em Jesus Cristo não possui na sua casa aparelhos de televisão, por exemplo, que é incompatível com a fé cristã. Os programas de hoje. Não existe nada contra um aparelho de televisão. Não existe. Absolutamente nada. O aparelho em si não traz a ninguém mal algum, nem impedimentos algum à comunhão com Deus ou à oração, de nenhuma maneira. O que traz é o exercício do mal através da ação de Satanás na criação dos programas. É 100% provado que o futebol é uma das extraordinárias invenções de Satanás. É a obra-prima do diabo, é a obra satânica prioritária do inferno. Mas existem crentes que acham que o futebol é divino, são evangélicos. Existem evangélicos. Bom, crente não existe, existem evangélicos que entende que o futebol é uma coisa boa. Deus criou. Aí tem os atletas de Cristo. Os atletas de Cristo são muito bem pagos. É um dos segmentos que melhor paga. É a cocaína, a droga. A droga e o futebol e o cinema. As três fontes de lucro fácil. O cinema com a prostituição, o mundo da droga, do uso do narcotráfico e, enfim, da venda da cocaína, da heroína e dos outros tipos de drogas proibidas no mundo de hoje. E também o futebol, televisão, filmes. Tudo isto é onde Satanás opera com a sua primazia. Não é só o futebol, não, que é a obra-prima de Satanás. Os demais desportos, as Olimpíadas, por exemplo, é centro infernal de demônios em todo lugar do mundo. E ainda tem evangélicos que, entre aspas, se diz que são cristãos, que assistem essas coisas e se fascinam com aquilo, ficam fascinados, impressionados, realizados. Esta é uma questão incrível da influência do diabo sobre essas pessoas. E essas pessoas não serão salvas, isso é certo que não serão salvas. É absolutamente certo. Há uma sentença no livro de Apocalipse que eu sempre me impressiono. Traduzo isto para os programas de televisão direto, a novela, os filmes, por exemplo. Uma das citações que diz que os cristãos ficarão fora do céu, os crentes ficarão fora do céu. Ficarão fora do céu todos os que amam e cometem a mentira. Não existe mentira mais bem escondida e organizada do que as mentiras utilizadas em telenovelas, filmes. Quando se dá a ideia de um realismo que não existe. Por exemplo, as novelas, elas são tão fascinantes que eu já vi muitas pessoas chorarem assistindo às novelas e vivem uma realidade tão impressionante, como se for a verdade o desenvolvimento de cada um dos seus capítulos e a história que representa-se naquilo.
ao ponto de chorarem, derramar lágrimas sinceras. Isto é fascínio de Satanás, é pureza do diabo, é ação de Satanás. E pasme, meus amigos, que existe até televisão aí, de igrejas, televisão de igrejas, rede de televisão de igrejas, ditas evangélicas, e dita até pentecostal, viu? Que trabalha magistralmente para Satanás, são magistrais nesta operação fatídica do diabo, chamada fabricação, desenvolvimento, gravações e divulgações de novelas. São agentes diretos dos principados do inferno, do diabo, mas são redes de televisão evangélicas. E o triste disso tudo é que algumas até brasileiras, triste, mas os evangélicozinhos do mundo todo estão lá na frente da televisãozinha assistindo às novelas. São escravos de Satanás, literalmente, são escravos, dominados, são pobres vítimas desta ação demoníaca. Então, o livro de Apocalipse, ele nos mostra esse juízo de Deus. Fora do céu ficará todo crente que ama e comete a mentira. Ama a mentira. 100% dos que assistem novelas e filmes na televisão e nos cinemas, 100%, estão condenados por este versículo. Porque sabem que os filmes são ficções, são fabrico de uma ideia montada pela mente de Satanás, mas que as pessoas vivenciam aquilo como se fosse um desenvolvimento de algo real e momentâneo, presente, desenvolvendo-se assim diante dos seus olhos. Mas eles inconscientemente sabem que aquilo não existe, inconscientemente. Conscientemente vivem a história ali desenvolvida como se fosse a realidade absoluta e um fato em desenvolvimento. Serão condenados por isto, por essas práticas. Condenados que assistem e, evidentemente, os que organizam isto e montam essas estruturas fatídicas de Satanás, do diabo. Partindo deste princípio, descobrimos que se os pontos focais centrais do livro de Apocalipse revela a pessoa de Deus e os propósitos de Deus, então o livro de Apocalipse traz esses dois pontos focais para a nossa geração, ou para as gerações dos 20 séculos que passou-se de cristianismo evangélico, e este fecho agora, quando nós esperamos aí a qualquer momento o estrugir da trombeta divina de Deus no céu e começar aí os acontecimentos do arrebatamento da igreja. Primeiro, a ressurreição dos mortos. E eu quero estar muito atento, porque eu quero ver essas lápides sobre esses túmulos se rompendo tudo em pedaços voando para tudo quanto é lado, e crentes saindo de dentro do chão, revestidos de glória à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo no dia da sua grandiosa e santa ressurreição lá no Monte da Caveira, em Jerusalém. Este fato é tão impressionante. Por essa razão, ao estudarmos esses dois pontos focais, já retratamos a pessoa de Deus e estamos retratando os propósitos de Deus com o livro de Apocalipse. Por exemplo, a história bíblica, ela apresenta esta revelação dos propósitos de Deus, já desde os primórdios da criação, quando Deus falou a Noé e disse a ele: prepara-te, constrói uma arca, porque irei destruir a humanidade inteira, toda a carne irá perecer, e eu salvarei a ti e a tua esposa,
os teus 3 filhos e as 3 noras. E é tão impressionante nisto, que Deus estava revelando a Noé o seu propósito, como o livro de Apocalipse. Quando nós estudamos cada ponto do livro de Apocalipse, estamos estudando e conhecendo os propósitos de Deus para esta dispensação, quando os juízos já foram traçados há 2000 anos atrás. Quem iria para o céu e quem iria para o inferno? Está traçado. E a escolha é de cada um de nós, não é de Deus não. Essa teoria do Calvino, que Deus escolhe alguém pela graça irresistível e o leva para o céu contra a sua vontade, isso não existe. Isso não existe. E outros, Deus abandona a sua sorte e lhes arrasta ao inferno. Isso não existe. Isto não existe. O que existe é a realidade. O mundano ama o mundo, e por amar o mundo, corrompe-se pelas suas práticas. O crente que ama Cristo busca conhecê-lo e busca praticar aquilo que lhe agrada, e por esta vida ele alcança a salvação e a graça para viver no céu. Esta questão ela é simplesmente incrível quando nós estudamos este ponto. O livre-arbítrio dado por Deus a cada um de nós permite-nos amar o mundo e as coisas que nele há. Está escrito aí na carta de São João, capítulo 2, não ameis o mundo nem o que há nele. Porque se alguém amar o mundo ou o que existe no mundo, esta pessoa perderá o direito ao amor de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus. E o diabo lhe arrastará para esse estado lamentável, triste, que é o da apostasia. Mas, se alguém amar o Senhor, se dedicará a Ele e vai buscar conhecer a maneira de melhor agradá-lo. E por causa disto, as suas obras serão justificadas e ele será salvo. O livre-arbítrio é real, é absoluto, sem dúvida alguma. A graça se manifesta, porque Deus anteviu. O capítulo 8 da carta aos Romanos descreve isto com muita precisão, do versículo 28 ao versículo 30. Quando ele diz que aqueles que Deus anteviu desde a eternidade, ele os destinou para a eternidade. E essa destinação trouxe, através da revelação divina, para essas pessoas, a obrigação de que elas vivessem como Jesus viveu. Não mundana, não vivendo a perversidade deste mundo. Por exemplo, ninguém poderá imaginar um cristão evangélico jogando futebol ou assistindo futebol. Jesus não faria isto. Jesus não faria isto, jamais, 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 jamais. Nenhuma mente doentia pode conceber uma ideia dessa, é impossível. Jesus não ouviria nenhuma música mundana, de espécie alguma, de espécie alguma, de espécie alguma, nunca. Jesus jamais adentraria a porta de um cinema para assistir nenhuma película no mundo todo, de nenhum tema que se criasse. Nunca, jamais. Jesus jamais se sentaria em uma sala diante de uma televisão para assistir uma novela, ou um filme, ou um jogo de futebol, ou qualquer outra prática desportiva. Jamais, 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 jamais. E leia o senhor e a senhora que está me ouvindo o capítulo 8, versículo 28 da carta aos Romanos, e faça o senhor, a senhora, a sua conclusão. Retire a sua conclusão. O que diz? O texto sagrado nos ensina algo precioso, grandioso e extraordinário. Deus, Ele trabalhou através da sua presciência e da sua onisciência, e através dela Ele conheceu. Ouça o que está escrito: pois os que dantes conheceu. É o emprego da presciência divina. Para Deus, 1000 anos à frente, 1000 anos atrás, 1 milhão de anos à frente, 1 milhão de anos atrás, 1 bilhão de anos à frente, 1 bilhão de anos atrás, é a mesma coisa.
Ele é eternamente presciente, onisciente. Então, os que Deus dantes conheceu, também Deus os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Imagem é fazer as mesmas coisas, agir da mesma maneira, ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, a mesma postura, a mesma defesa, escolher os mesmos valores. Deus não destinou crente, Deus não destinou evangélicos. Deus destinou as pessoas para viverem conforme Jesus viveu, adotar o seu princípio e a sua maneira. Diz o texto sagrado, a fim de que Jesus Cristo seja o primogênito, o modelo inicial, o modelo primeiro entre todos os irmãos. Então, Jesus não é mundano. Como é que vai se imaginar um crente mundano? Que coisa! Isto é impressionante. Por essa razão, Jesus desceu às partes mais baixas da terra, depois de ressurreto, aliás, antes de ressurreto, quando morreu na cruz do Calvário, e no Espírito desceu, foi lá no inferno, e pregou para os contemporâneos de Noé. Eu até imagino Jesus batendo palmas e dizendo assim: olhe para mim, vocês estão sofrendo aí no inferno, não é? Eu sou Jesus, o Filho de Deus, Salvador do mundo. Eu gostaria muito de tirá-los daí, mas infelizmente eu não posso. Eu vim aqui só para dizer para vocês, por que vocês estão aqui até agora? Vocês já estão aí há quase 4.000 anos no inferno, e vocês vão continuar por toda a eternidade. Eu vim lhes dizer que vocês foram perversos, malignos, vocês foram rebeldes, vocês foram mundanos, e que vocês não podem merecer outras coisas. Nenhum de vocês se daria bem no céu. O céu é lugar de santidade, o céu é lugar de santidade absoluta, plenitude de santidade. Vocês foram apóstatas, perversos, sanguinários, homicidas, adúlteros. Esse aí é o lugar de vocês. Vocês devem se conformar e ficar aí eternamente. Até logo. E subiu do inferno e passou no seio de Abraão, abriu as portas do seio de Abraão e levou todos os salvos, desde Adão até o ladrão da cruz, todos para o céu, e os recompensou, deu dádivas, deu dons. E os contemporâneos de Noé continuaram lá no inferno. Não existe maneira, meus amigos e minhas senhoras, do senhor e a senhora imaginar um cristianismo desse. Não existe maneira. E querer comparar isso com o propósito de Deus. Quando nós estamos estudando os pontos focais do livro de Apocalipse, a revelação da pessoa de Deus e a revelação dos seus propósitos, precisamos ter uma imaginação divina, uma revelação divina. Então o Senhor não chamou evangélicos, não chamou católicos, não chamou budistas, hinduístas. O Senhor não chamou muçulmanos. Isso não existe. O Senhor chamou pessoas para que adotasse a maneira de vida de Jesus Cristo. Viver igual a Ele, andar igual a Ele, pensar, agir igual a Ele. Repito, os que dantes Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme, iguais à pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Iguais, fanáticos iguais a Jesus, separados de tudo igual a Jesus, pobres iguais a Jesus, que não tinha nada, uma túnica só e um par de alparcas, nada. Disse ele próprio de si, que ele não tinha nenhum travesseiro para pôr sobre a sua cabeça, para dormir sobre os bancos de pedras lavradas dos hortos
das oliveiras onde dormia às noites. Nem um travesseiro, nada. Era paupérrimo, não tinha nada. José e Maria eram pobres, não tinham nada. Mas tinham o que os milionários, multimilionários não têm. Não tinha ou não tem o caráter de Deus. Tem um caráter perverso, maligno, pecador. É isso que está neste mundo cristão atual. E o texto sagrado disse: aqueles que Deus predestinou, aos que predestinou, a estes também chamou. Deus não chamou ninguém para o budismo. Deus não chamou ninguém para o hinduísmo. Deus não chamou ninguém para o islamismo. Deus chamou para onde está o seu Filho Jesus Cristo. É lá que Deus chamou. Deus chamou para lá, para lá. Deu primeiro o modelo, depois apontou o lugar. Está ali a igreja, vá para lá. Aos que Deus chamou, a estes também justificou. Aquele sangue derramado sobre a cruz do Calvário, quando as suas mãos foram perfuradas, quando os seus pés foram perfurados, pelos grossos cravos que lhe prenderam aquela cruz naquele dia. Quando o seu lado foi aberto pela lança do soldado romano, e o registro de João o apóstolo descreve que saiu sangue e água. Ele, Deus, justificou os crentes fanáticos, iguais a Cristo, com sangue remidor da cruz do Calvário. E aos que justificou, a estes também glorificou. O texto lá do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 39, Pedro dizendo: esta promessa do batismo do Espírito Santo de Deus entrar e morar em você, meu amigo judeu, isto diz respeito a vocês, é também para os vossos filhos, é para os que estão aqui em Israel, é para os que estão longe, e é para todos aqueles que Deus chamar para a salvação. A glória impartida é a morada do Espírito Santo no coração, no âmago da vida do crente em Jesus Cristo. Por essa razão, a grande maioria dos evangélicos do mundo não receberam até o dia de hoje o batismo do Espírito Santo, e nunca receberão, nunca, e nunca receberão, nunca, porque são mundanos. O capítulo 16 do Evangelho de João, e também o capítulo 14, versículo 16 e 17, diz que os mundanos não podem jamais receber o batismo no Espírito Santo. Não pode jamais, porque são mundanos. Por essa razão, os batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos e outros deste segmento de apóstatas não conseguem receber o batismo do Espírito Santo. Não pode, jamais receberão, jamais, jamais e jamais. Então diz que o batismo do Espírito Santo é só para o tempo dos apóstolos. É uma desculpa disfarçada, descarada, de mundano, para enganar os outros mundanos. Fique aqui conosco, porque afinal de contas nós não recebemos o batismo do Espírito Santo, mas também o batismo era só para o tempo dos apóstolos. Mentirosos, filhos do diabo, enganadores. O batismo é para todo aquele que crê. Para os judeus dos dias de Paulo, de Pedro, para os judeus filhos nas gerações sequenciais, para os de longe, os gentios, e para todo aquele que Deus chamar para a vida. Acontece o quê? Que Deus não chamou esses mundanos para a vida. Deus chamou as pessoas e deu o modelo. Qual é o modelo? É o modelo de Jesus Cristo. Jesus era muito pobre. Nós queremos dinheiro. Aí estão os enganadores, pregadores de prosperidade aí. Nós queremos é ser rico. O nosso líder lá, o fundador da nossa igreja, é milionário, milionário.
é um filho do diabo, enterrado na separação de Deus, literalmente. Jesus era pobre. O capítulo 6 da carta a Timóteo, Paulo diz aí que nós não temos nada para este mundo e nada levaremos dele. E que tendo o que comer e o que vestir, devemos estar feliz da vida, porque nós temos a imagem de Jesus, e Deus nos formou assim, para ser igual a Jesus. Jesus não tinha nada, Jesus não tinha nenhum travesseiro para pôr a sua cabeça, ele não tinha nada, uma túnica só, ele só tinha uma túnica, sem costura, era uma túnica que não tinha aparência, não tinha valor nenhum, só tinha uma sandália, ele não tinha nada. Todos os dias Jesus podia levantar os olhos para o céu e dizer assim: Deus, manda uma veste celestial, porque essa aqui já está um pouco suja, manda outra. E imediatamente, como ele se transfigurou diante dos seus apóstolos, lá no Monte da Transfiguração, ele podia todos os dias se transfigurar e colocar a roupa mais linda do mundo, mais preciosa da terra, cintos de ouro, brilhante, tudo. Mas ele deu-nos o exemplo, entenda, o exemplo, ele nos deu o exemplo. Não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos dele, nada, absolutamente nada. E Paulo continua escrevendo e dizendo: os que querem ficar ricos cairão em muitos projetos satânicos, terão o fim das suas vidas, a perdição eterna. Triste sorte desses cristãos mundanos, rebeldes, perversos, obstinados, apóstatas. Por essa razão, o livro de Apocalipse, ele tem dois enfoques centrais. Primeiro, dentro deste prólogo, ele apresenta a pessoa de Deus e também os propósitos de Deus. Como os propósitos de Deus para Noé e o dilúvio, e a salvação dele e da sua família. Como os propósitos de Deus revelado a Abraão, a Isaac e a Jacó, aos seus descendentes. Como os propósitos de Deus revelado a Moisés, e a libertação dos hebreus do Egito e a condução deles até a terra de Canaã. Diante dele, Deus destruiu 7 nações e introduziu os judeus lá. E por 2000 anos, esta nação foi o povo de Deus na terra. Estes são os propósitos de Deus revelado, assim como o livro de Apocalipse. E na sequência dele, nós vamos conhecer o propósito de Deus para a nossa geração, que é a geração do arrebatamento, a geração do fim. Ore comigo, nosso Deus e nosso Pai, a graça salvadora e bendita alcança esse homem, esta mulher, este jovem e esta criança que me ouve nesta noite. Eu lhe rogo em nome de Jesus.